Olá, nós estamos começando neste momento um estudo bíblico. Continuando com Apocalipse. E nós já estamos no capítulo 20 de Apocalipse. E hoje nós vamos falar do juízo final, do verso 11 até o verso 15. É quando virá aquele julgamento. Aqui é onde a tribulação já passou e aí é o juízo final, que é o julgamento, aquele grande dia e terrível do Senhor. Aqui no verso 11, e lembrando, irmãos, que é necessário vocês começar no começo, para que vocês possam entender. Vocês que ainda não ouviram o nosso outro estudo, vejam, tanto o nosso estudo de Gênesis também, como sobre vários assuntos bíblicos. E vi um grande sinal, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui é o dia grande e terrível do Senhor. Muitas pessoas se esconderão, tentarão se esconder atrás de rochas, mas não terá como fugir. Terão que encarar o julgamento. E o interessante é, irmãos, vocês podem reparar que não existe 3 deuses. Só existe um Deus. Veja só o julgamento final, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Veja, se fosse 3 deuses, estaria escrito assim, ó. E vi grandes tronos, 3 grandes tronos brancos, no plural. Aqui vocês podem observar que está no singular, que existe somente um Deus, que é o Senhor Jesus Cristo sentado no trono. Aonde estão a primeira pessoa, a segunda? Aonde estão essas 3 pessoas que as pessoas alegam que tem? Desde o Apocalipse 1 até o 22, vocês podem observar que não há outros deuses. Só existe um, que só fala no Senhor Jesus Cristo. Não se fala no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe essa afirmação na Bíblia. Se existir essa afirmação na Bíblia, por favor, coloque aí o capítulo da Bíblia onde está escrita essa afirmação que muitos alegam ter. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe isso. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Aqui vão ressuscitar. Todos aqui depois do milênio aqui. Aí ressuscitam aquelas pessoas que terão que passar pelo julgamento. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não passa pelo julgamento. Ela que vai julgar. Portanto, ela volta no Apocalipse 19, aí, montados em cavalo branco, irmãos. Então, a noiva do Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que vai no arrebatamento, ela não é julgada. Ela não passa pelo julgamento. Ela já está branca diante de Deus. Então, ela já pagou o que ela devia aqui. Então, ela vai no arrebatamento já com tudo acertado aqui embaixo. Então, não se julga essas pessoas que foram no arrebatamento. Então, quem é que será julgado? Será julgado as pessoas que não foram no arrebatamento, que ficaram para trás. Então, essas pessoas passam pelo julgamento. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Uma outra observação, veja, os livros, não existe só um livro. Existem vários tipos de salvação na Bíblia. A salvação pelo arrebatamento,
a salvação é a salvação comum, certo? E a salvação do livro da vida do Cordeiro. Então são dois tipos de salvação: a salvação comum e a salvação do livro da vida do Cordeiro. Aqui, irmãos, no Apocalipse 21, verso 27, veja o que está escrito: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja, este é o livro da vida do Cordeiro. Essas pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro, essas pessoas, elas não passam pelo julgamento. E essas pessoas não perdem a sua salvação. Certo? Então são dois livros. Aqui nós temos o livro da vida do Cordeiro. E aqui, no Apocalipse 20, verso 21, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, veja, 2 livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, vejam. Esse livro aqui é o livro da vida. O livro da vida é um e o livro da vida do Cordeiro é outro, veja. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Esse é o livro da vida. Então, o livro da vida, a pessoa que está no livro da vida, ele pode ser riscado o nome. O nome dessa pessoa pode ser riscado, se ela estiver no livro da vida. Então, se ela fizer alguma coisa errada ali, é necessário, esse nome pode ser riscado. Mas esse daqui é o livro da vida do Cordeiro. Esse aqui foi colocado no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Essa aqui são as pessoas que têm o Espírito Santo. Essas pessoas não perdem a salvação de modo algum, não tem como ser riscado. É uma salvação incondicional, como a salvação de Abraão, independentemente daquilo que a pessoa fizer. Ela não perde a sua salvação. Ela paga aqui, ela purga aqui. Se ela fizer alguma coisa errada, ela purga aqui, ela sofre aqui, mas ela não perde a sua salvação. Então nós vamos dar uma olhada nessas duas salvações aqui, ó, pela Bíblia. Aqui em São Judas fala dessa salvação comum contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Veja, essa aqui é a salvação comum. São aquelas pessoas que vão ser pesadas na balanças. Vão ser pesado o bem que a pessoa fez de um lado e o mal que a pessoa fez do outro. O lado que pesar mais é esse que vai dar o veredito. Se a pessoa tiver feito mais bem, a balança pende para o lado da salvação. Se a pessoa tiver feito mais mal, ela já cai no inferno. Então isso aqui é a salvação comum. Aquelas pessoas que passam pelo julgamento. Então a pessoa ali foi salva, ali teve uma salvação, então é a salvação comum. Então São Judas é o único capítulo aqui que fala dessa salvação comum. Aqui em Atos 1,15 está escrito assim, ó. Foi quando Matias foi escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco. Veja, Judas estava no livro da vida conosco, e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, se rebentou pelo meio, e todas suas entranhas se derramaram. Vejam, o nome de Judas estava no livro
da vida. Ó, o livro A Salvação Comum, quer dizer. E o nome de Judas não estava no livro da vida do Cordeiro. Dos 12 apóstolos, 11 estava no livro da vida do Cordeiro, mas Judas estava no livro da vida. Por isso que o nome de Judas foi riscado. Vocês podem observar que Pedro negou Cristo 3 vezes e seu nome não foi riscado. Por quê? Porque o nome de Pedro estava no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e o nome dele não poderia ser riscado. Não pode ser riscado. Se estiver no livro da vida do Cordeiro, o nome não pode ser riscado. Aqui em São Lucas 10 foi quando Jesus mandou os 70 para uma missão, para expulsar demônios, para orar pelas pessoas. Aqui vocês vão reparar o seguinte: eles ficaram todos alegres porque os demônios lhes sujeitavam, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu, e eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí Jesus disse a eles: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Veja, alegrai-vos, porque o nome de vocês estão escritos nos céus. Quer dizer, já são salvos, independentemente daquilo que façam. Então, é como Abraão. Abraão mentiu, mas ele não perdeu a salvação por causa disso. Ele teve a sua salvação. A salvação de Abraão foi incondicional. As pessoas que têm o Espírito Santo, a salvação deles é incondicional, não importa o que façam. Será salvo de qualquer maneira. Agora, a salvação comum, não. Salvação comum tem que passar pelo julgamento e tem que passar pelo trono branco. Agora, os eleitos, eles não são julgados, eles julgam, eles ajudam Jesus a julgar. Eles podem julgar até os anjos. Aqui em 2 Samuel, quando Davi ficou com Betseba, Natã, o profeta Natã entrou sobre a presença de Davi e teve exortando a Davi. E vejam aqui que Davi não perdeu a sua salvação. E disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás. Não morrerás. Por que Davi não morreu aqui? Porque o nome de Davi estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Independentemente daquilo que Davi fizesse, ele estaria salvo da mesma maneira. Mas Davi colheu cada grão que ele plantou. Ele colheu tudinho. Ele não perdeu sua salvação, mas ele colheu, ele plantou e ele colheu. E Davi disse: Senhor, tira tudo de mim, mas não retires o teu espírito de mim. Por quê? Porque o Espírito Santo, Davi, quando estava com Betseba, ele tinha um Espírito Santo. Mesmo ele tendo o Espírito Santo, ele mandou Urias à guerra para ficar com a mulher de Urias. Então ele tinha o Espírito Santo ali. E o Espírito Santo não pode sair da pessoa. Então ele disse: retira tudo de mim, mas não tire de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, veja, isso é um exemplo. É claro que o nome dele estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqui no Apocalipse 22 está escrito assim, ó: Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Então, aquelas pessoas que tirarem algo deste livro aqui, ó, o nome dessa pessoa vai ser riscado.
do livro da vida, certo? Então o livro da vida, o nome pode ser riscado, que é a salvação comum, como o de Judas. Foi riscado o nome de Judas. Por quê? Porque o nome de Judas estava no livro da vida. Então foi riscado. Mas Pedro, que negou Cristo 3 vezes, seu nome não foi riscado, porque o nome de Pedro estava escrito no livro da vida do Cordeiro e não pode ser riscado. Aconteça o que acontecer, não pode ser riscado. Aqui em Apocalipse 17, verso 8, está escrito assim, ó. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tem pessoas que o nome não estão escrito no livro da vida. Desde antes da fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é mais. Então, aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, essas pessoas vão adorar a besta. E essas pessoas são pré-ordenadas a não serem salvas. Como o caso de Judas, já estava pré-ordenado. Judas traiu Jesus com um beijo, o nome dele foi riscado do livro da vida, porque o nome dele estava escrito no livro da vida. Então foi riscado. O de Pedro estava no livro da vida do Cordeiro, não teve como ser riscado. Aqui está escrito assim, ó, mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco. Andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então tem pessoas que o nome está escrito no livro da vida, não será arriscado. Não será arriscado. Por que ele fala assim, não será arriscado? Porque se a pessoa cometer um erro, pecado contra o Espírito Santo, aí o seu nome é riscado do livro da vida. Agora, a pessoa que tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, essa pessoa jamais vai blasfemar, porque o Espírito Santo que está nessa pessoa jamais deixará que essa pessoa blasfeme. Blasfêmia. Vocês podem observar que Davi cometeu esse erro e ele não perdeu a sua salvação, porque o nome dele estava escrito no livro da vida do Cordeiro. José queria que Jacó mentisse, mas o nome de José estava escrito no livro da vida do Cordeiro, certo? O ladrão da direita também, o nome dele, ele fez tudo errado, ele roubou, ele matou, mas o seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro, não poderia ser riscado. Não poderia ser riscado. Abraão mentiu, o nome não foi riscado. Moisés tocou na rocha 2 vezes e ele não perdeu sua salvação. Ele desobedeceu, mas não perdeu, porque o seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso ele não poderia perder a sua salvação. Maria Madalena também tinha o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E então não podia perder a sua salvação. Quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro não perde a sua salvação. E irmãos, continue nos ouvindo, continue estudando a Bíblia, analise as Escrituras e vê se aquilo que eu falo é verdade ou se não é verdade. Analise as Escrituras, irmão, porque nela conteis palavras de vida eterna. Amém.